Quem é Edson Luiz Góes Militão? Gilberto Edson Luiz Góes Militão da Silva é um cidadão que nasceu de um pai cearense, de uma mãe paranaense, em Prudentópolis, por razões incríveis. Eu me considero até um cigano geneticamente, porque veio de todo lado. Meu pai nasceu em Fortaleza, foi para Manaus, veio servir o exército aqui em Curitiba, passou para a aeronáutica, casou com a minha mãe, que é paranaense, filha de um juiz e promotor de Aracaju, no Sergipe, Ernesto de Araújo Góes, que juntou-se tudo isso e acabei eu nascendo em Prudentópolis, porque o meu pai foi a Prudentópolis, ele era da aeronáutica nessa época, ele tomava conta do campo da aviação na Segunda Grande Guerra e eu acabei nascendo. Perdi o meu pai com 11 meses, não cheguei a conhecê-lo, aí viemos para Curitiba, então eu acabei conhecendo Prudentópolis realmente depois de 19 anos, quando fui buscar a minha certidão de nascimento lá, porque o nome estava errado, o Góes estava com I e a minha família toda é Góes com E. E assim foi a minha vida inicial, depois vivendo aqui em Curitiba, bairro das Mercês, onde praticamente vivi toda a minha infância, jogando peladinha, estudando e já começando a ouvir rádio, mas que é um outro papo, que na sequência a gente vai conversar aqui. Mas eu devo dizer que tenho dois irmãos, uma irmã que é mais velha, a Janine, e o meu irmão que também foi radialista, foi jornalista, é advogado, que é o Júlio Militão, foi presidente agora recentemente do Conselho Deliberativo do Curitiba Futebol Clube, e eu não segui as mesmas tendências clubísticas do meu irmão, mas isso também é outro papo. Como é que era essa história de ouvir rádio desde criança? O que você lembra de mais remoto com relação a isso? Sérgio, é interessante, porque o rádio dos anos 50 era para mim assim, uma paixão. Primeiro, eu não tinha rádio. Eu tive uma infância muito difícil. E naquela época a rádio era caro e nós não tínhamos. Eu ouvia o rádio do vizinho, ouvia a rádio do armazém da esquina, mas já tinha aquela paixão. Eu me lembro que o primeiro rádio que nós compramos, eu comecei a ouvir a Rádio Nacional, do Rio de Janeiro. Ouvia o Beto Centelha, que era uma novela muito boa da Rádio Nacional. Ouvia o programa César de Alencar. A minha vida começou assim ouvindo rádios de fora. E rádios daqui, eu comecei indo aos auditórios. Em Belarmino, em A Gabriela, para mim foi o máximo, a maior dupla que apareceu até hoje, acho que no Brasil. Ia na Rádio Guaracá, assistia os programas infantis de calouros, os programas Clube Mirim, na B2 também, tinha o programa Prozinha da Fortuna, tinha o programa do Cineac Rádio, tinha o programa do Elon Garcia, que ele fazia no campo na sede do Curitiba. Então, a minha vivência em rádio aqui, ouvindo, foi mais, aliás, do rádio aqui, no início, antes de entrar no rádio, foi mais assistindo do que ouvindo propriamente. Agora, ouvindo rádio, o que me despertou muito foi nos anos 52, 53, 54 principalmente, quando comecei a ouvir futebol, aquela paixão, que você começa a jogar futebol na infância e gosta do futebol, Brasil na Copa da Hungria. Se você me perguntar hoje, na Copa da Suíça, se me perguntar hoje a escalação da Hungria, eu te digo porque eu via a Radiodifusora de São Paulo, os boletins da Radiodifusora de São Paulo, com o José Góes, com o Ari Silva, todos os dias, 54, tinha 12 anos, eu via todos os dias e aquilo me fascinava. Então aquela seleção húngara de futebol, com Grostes, Boskis, Lantos, Zacarias, Cox, Ideguti, Puskás, Zibor, foi uma coisa assim apaixonante para mim e o Brasil chegou e jogou com a Hungria e perdeu de 4-2. A partir dali, o rádio esportivo para mim passou a ser uma coisa assim fantástica e eu comecei a ter os meus ídolos, que foram Pedro Luiz como narrador e Étel Rodrigues, o repórter. Aquele Étel Rodrigues me chamava a atenção porque era um repórter que fazia perguntas assim gostosas, ia na casa do entrevistado, pela Bandeirantes daí, já não era difusora. Ouvi muito a Tupi de São Paulo também, ouvia preliminares do Rio narradas pelo
do Valdir Amaral. Me lembro, o Valdir fazia preliminar, jogos de aspirantes, Vasco e Flamengo. Eu era Vasco, meu irmão era Flamengo, então aquela guerra, a gente jogava botão. Então, dia de Vasco e Flamengo parava-se e eles transmitiam preliminar. O Duvaldo Cosi, que foi fantástico, acho que talvez o poeta do rádio, o cara mais fantástico que eu vi no rádio, que ouvi no rádio, foi o Duvaldo Cosi. E depois eu passei por uma outra fase de ouvir rádios do exterior. Foi um outro fascínio meu. Essa genética cosmopolita que depois eu vim a ter, acho que começou aí. Porque eu comecei a ouvir a rádio da Suécia, a rádio difusora da Suécia, escrevia para lá. Uma vez eu recebi um cartão da Rádio da Suécia com o Palácio do Rei Gustavo Adolfo, que depois foi abraçar o Pelé, Djalma Santos, o Gilmar, na Copa do Mundo de 58. Eu recebi da Rádio Difusora o Palácio com o Rei, quer dizer, fotografia do Rei, mas para mim foi, para aquela época, foi uma coisa assim fantástica. E depois a Rádio do Cairo, tinha muita correspondência com a Rádio do Cairo, a Rádio de Praga, ouvi várias vezes também, e a BBC, mas a que mais me fascinava mesmo era a Rádio Difusora da Suécia. Então esse foi o meu início de gostar de rádio. Aliás, eu me considero um cara que entrou no rádio não por ser intuitivamente ou talentosamente radialista. Eu não tinha vocação para o rádio. Eu me lembro, por exemplo, do Gilberto Fontoura, que está aí, que eu gosto muito do Gilberto, a gente estudou junto no colégio estadual e tanta coisa. O Gilberto, o meu irmão também, nasceram para ser radialista. O Gilberto narrava futebol ali no colégio estadual, enquanto a gente fazia as peladinhas lá, ele estava narrando, o Ayrton Cordeiro também, a gente subia ali, tinha uma espécie de uma cabine, a gente narrava. Eu não me sentia assim, com nenhuma condição de trabalhar em rádio, não tinha essa pretensão e não tinha o talento para isso. Sabe por que eu entrei em rádio, Sérgio? Eu entrei em rádio porque eu era tímido. Eu achava que, e isso na minha vida, sempre foi assim. Eu procuro quebrar as barreiras. O que é difícil, eu procuro enfrentar o difícil para quebrar. Sabe? Tipo assim, eu não posso ficar com medo. Era uma forma também de me proteger. Talvez até pela minha infância, a forma como eu tive de ter uma mãe viúva maravilhosa que eu tive. Então essa proteção minha, eu tinha que avançar e uma forma delas foi o rádio. E o rádio abriu fronteiras. Edson, conta um pouco para nós da sensação de ter passado uma infância inteira e chegar até a maioridade sem o pai desde a tenra idade. Olha, para mim, Valmir, sinceramente não foi difícil. Eu acredito que tenha sido mais para o meu irmão e para minha irmã, porque eu tinha 11 meses. Então, é o tal negócio, né? Você pergunta, é mais difícil você perder a visão, ter um tanto de visão depois, ou nascer cego? Eu, fazendo uma trágica analogia, eu diria, eu teria nascido praticamente cego, então eu não vi o meu pai, não conhecia o meu pai, então o carinho tão grande que eu recebi da minha mãe foi uma compensação que não me fez, não me trouxe um sentimento de revolta ou de vazio, sabe? Eu sempre fui no cemitério, todos os dias de finados e fora disso, com a minha mãe lá, sabia que ele estava enterrado lá, que eu tinha um pai que foi assim e tal, fotografia, mas não tive essa dor, assim, de não ter tido pai, sabe? Não senti, sinceramente eu não senti. Sim, um grande respeito e sabendo que ele estava numa ótima e sempre me protegendo onde é que ele estivesse. Edson, Rádio Independência do Paraná, fundada em 1963, em setembro de 63, e propriedade dos ex-deputados Calil Maia Neto e Jorge Nasser. No sábado à tarde, final de setembro de 63, um jogo do Ferroviário, na Vila Capanema, do Rivaldo Brito. Foi o meu primeiro trabalho com você. Você cobrindo o Ferroviário e eu, a outra equipe da qual não recordo. Uma das primeiras partidas do jovem Cicupira. Ele fez um gol de bicicleta e o diretor do Botafogo, Soulo Rabelo, na arquibancada, assistindo o jogo, o contratou. Eu queria que você... Foi teu começo, foi a primeira transmissão esportiva da Rádio Independência com narração de Vili Gonzalez. Eu queria que você atualizasse, corrigisse ou corroborasse essa informação, e você foi o repórter da estreia da rádio. Nós fomos, né? Nós fomos. Nós dois.
Verdade? Gilberto, verdade. Gilberto, teve duas fases para mim de rádio. Teve a fase, digamos, do Big Band. O Big Band, para mim, foi quando eu entrei em rádio. Eu entrei em rádio fazendo esporte amador na Rádio Morumbi, com o Odenir Silveira, num programa chamado Revista Amadorista. Eu jogava no Bacaxiri Atlético Clube, era Centeral, número 5, da equipe aspirante, não era titular, e na partida principal tomava nota e levava para o programa esportivo na Rádio Morumbi, Marumba Querida, tinha um programa, o Odenir era o rei da suburbana, o dono da suburbana, então ele pedia que cada colaborador levasse o resultado, a ficha do jogo e apresentasse um programa. Eu comecei assim. Aí da Morumbi do amador passei para o profissional, com o Cunha, o Curi Saliba, o Reinaldo Cunha, uma equipe maravilhosa, o William Sade, o meu irmão Júlio Silva e tantos outros. Mas a Marumba foi uma fase assim de explosão, como eu disse, ali eu senti que eu poderia desafiar aquilo que eu havia falado anteriormente, os meus medos, a minha timidez. A minha primeira entrevista foi com o Ayrton, zagueiro central do Grêmio, do Valmir. Veio aqui no Clímax e o Reinaldo Cunha me escalou para entrevistar o time do Grêmio. Eu peguei o telefone para entrevistar o Ayrton, eu tremia, eu não conseguia falar com ele, porque eu estava diante de um ídolo e estava estreando. Então, o nervosismo passou a ser meu e ele me acalmou e eu entrei no ar pelo telefone. Passou a Morumbi, que eu tive episódios incríveis lá, pedi demissão. Tive a minha fase de bad boy também, pedi demissão por telegrama, mandei um telegrama e pedi demissão, pois assim, solicito demissão por razões de maiêutica, que até hoje o pessoal me pergunta o que é maiêutica, você acha essa filosofia do socrática e tal, mas naquela época, imagine. Mas na Marumba, eu cheguei a entrevistar o Ney Braga, quando o Brasil foi campeão do mundo, em 62, fui na casa do Ney Braga, com um gravadorzinho geloso, entrevistar o governador. Então, foi mais um dos desafios. Isso que o rádio é maravilhoso, não tem preço que pague, porque eu precisava chegar e enfrentar feras assim, um ícone como o Ney Braga na casa dele, governador do estado. Eu começando, cara novo ainda e tal, fui lá. E o Ney Braga atendeu muito bem na casa dele, mas sempre deu aquela pitadinha de gozação, né? Ele disse: bom, vou mandar minha saudação. O Gilberto imita bem. Gostaria de ser o Gilberto agora para imitar o Ney Braga. Eu, atendendo a sua solicitação, quero mandar o meu abraço a todos os campeões do mundo, os bicampeões do mundo. Será que a Marumba chega lá? Eles estavam no Chile. Aí na razão, mas deu a entrevista. E tive um outro episódio da Marumbi que foi fantástico. A Morumbi era uma rádio pequena, era a Guaracá e a B2, as grandes, a Morumbi corria por fora. Mas era uma rádio atrevidinha, ela sempre estava ali, beliscando no esporte e tal. Aí eu pego e vou. O Clube Curitibano completa 80 anos e eu me candidato a uma carteirinha de sócio da imprensa, parece que está, do Clube Curitibano. Aí eu estou, de repente, dentro do Curitibano, me bate Ferrante presidente, ele que foi radialista, trabalhou na Rádio Morumbi, me convida para sentar na mesa da presidência, eu com o gravadorzinho geloso, imagine, gravar o baile, que tem a ver, mas para a época tinha, gravar o baile do Clube Curitibano 80 anos ali na Barão, naquela sede suntuosa, Chico Buarque e Nara Leão, o show dos dois, champanhe na mesa e tal. Então assim me senti o rei, né? Tive que alugar o smoking, claro. Então foram 2 episódios que me marcaram na Rádio Morumbi. Mas daí veio o salto quântico, que foi a independência. Aliás, depois disso passei ainda pela Cultura, que foi uma rádio que me deu um bom degrau, um ótimo degrau, com a Laura Ribeiro. E um dia o Willy Gonzer, ouvindo o rádio, me ouviu, e eu não conhecia o Willy, e me convidou, me telefonou para a rádio, e estavam montando a equipe da Independência. Foi uma das melhores sensações que eu tive, você ser convidado para uma coisa nova, que é a Rádio Independência. O Gilberto falou certo, no dia 1º, 7 de setembro, acho que foi o dia da Independência que inaugurou, 7 de setembro de 63, inaugurou-se a maior rádio que eu tenho notícias aqui em Curitiba, talvez até no Brasil, em termos assim de como começou.
evidente que tiveram rádios fantásticas no sul do Brasil, no Brasil todo, mas a forma como a independência começou foi arrasadora. A independência chegou a ser 95% de Ibope, 90%, 80%, foi uma coisa incrível. Uma equipe com Adelson Alves, bom, primeiro com dois ícones, né? Jair de Brito e Willy Gonzer. Jair de Brito, o maior homem que passou em termos de rádio que eu conheci, e o Willy Gonzer, em termos de esporte, tudo que eu conheço, que posso dizer profissionalmente, foi Willy Gonzer, que me ensinou a ser profissional. Até então, eu era rádio amador, passei a ser um radialista profissional na independência. E nesse dia, Gilberto, que nós trabalhamos juntos, foi talvez assim a estreia. Você, como um jogador de futebol, vai jogar pela primeira vez no Maracanã. E o teu técnico é o técnico campeão do mundo, que era o Willy Gonzer. E o presidente é o João Avelange, que é presidente da FIFA. Então era isso, era o Jair de Brito, o máximo de entendimento de rádio que existia. Willy Gonzer, top, na época, vindo da Rádio Gaúcha, com toda aquela experiência, lá numa Copa de 62 que ele tinha feito no Chile pela Gaúcha, e com todo aquele know-how do Willy e aquele profissionalismo que eu não conhecia, nenhum de nós conhecíamos. Eu e o Gilberto éramos os dois repórteres. O Gilberto tinha sido contratado já, e eu, pelo Willy Gonzer ter me ouvido na Rádio Cultura, me contratou. Então aquilo foi incrível. E a gente estreou realmente nesse dia. Eu cobri o Ferroviário, o Gilberto me parece que eu curti, mas acho que foi Ferroviário e Água Verde, e o Sicupira fez um golaço de bicicleta e foi contratado. Foi o boom do rádio para mim, foi a independência. Edson, o tímido, perdão, que superou a timidez e se transformou-se no repórter, hoje, passado esse tempo e fazendo essa memória, que estilo você era de repórter no rádio? Bom, primeiro, sério, extremamente sério. Eu acho que poderia ser até um pouco mais descontraído. Eu via repórteres mais descontraídos. Por exemplo, eu me lembro uma época do Newton Dallabona, do Baiarosa, que fizeram uma equipe muito boa na Rádio Colombo, o Ayrton Cordeiro. Eu ouvia muito eles, achava excelente. Eu me lembro um 3-3 do Curitiba com o Grêmio, lá em Porto Alegre, com o Silvio Ronald e o Vinícius Coelho transmitindo. Dizia, poxa, que estilo diferente, estilo meio carioca, gostoso assim de se ouvir. Mas eu via aquela descontração do Newton Dallabona, por exemplo, o Tuta, que foi um grande repórter aqui. Mas quando eu entrei na Rádio Morumbi, eu passei para aquele eu tinha consciência de que você, diante do microfone, de uma câmera ou de uma máquina de escrever, você não é você. Você é um repassador de uma coisa para um mundo infinito de pessoas. Então a tua responsabilidade é muito grande. E eu aprendi isso no jornalismo. Você não pode ter amigo nem inimigo. Então na hora que eu entrava assim, no microfone, depois passou a ser numa televisão ou no jornal, eu não tenho amigo nem inimigo. Então o meu estilo, Sérgio, foi sempre um estilo sóbrio. Eu acho que sóbrio demais até a ponto de eu, quando assisto determinadas entrevistas minhas, assistia na televisão, gravava às vezes, poxa, eu sou meio sem graça, muito seco. Mas ninguém chiava, né? Ninguém reclamava disso. Eu achava que podia me soltar um pouquinho mais, mas tenho dificuldade para isso. Aí talvez me falte ou esse talento para me soltar, sabe? Ousadia. Eu me policiei muito, porque eu sempre abominei o ridículo. Eu procurava não ser o ridículo, sabe? Até hoje, quando eu vejo alguém entrar no ridículo, eu digo, isso não posso ser. Então, essa vigilância, essa cobrança que eu tenho para cima de mim, me faz sempre ser um profissional extremamente, talvez, sóbrio. Eu diria sóbrio, a palavra. Edson, outro dia, até para me preparar para essa entrevista, eu fui procurar lá nos meus arquivos e encontrei uma matéria que eu achei interessante que tu contasse aqui para nós agora. O Edson, nada mais, nada menos, entrevistou o João Avelange e logo em seguida o Saldanha. O João Avelange dizendo que ia mudar o comando da seleção e logo em seguida ele entrevista o Zagallo, que era o técnico da seleção. Conta essa passagem para nós. Foi incrível. Primeiro, porque você veja como são as coisas, né? A gente tem que levar sorte também, né? E isso tudo eu dou graças primeiro a assim, essa força assim, espiritual, que às vezes eu sinto vindo não sei de onde, que me coincide e vem.
E segundo, os grandes profissionais que eu tive, que foram o Willy Gonze, na época, e o Jair. Porque o Willy Gonze dava todos os elementos. Você sem os elementos não consegue fazer. Então, o Willy deu essas oportunidades. Tinha que ir para o Rio, e o Gilberto sabe muito bem disso. Naquela época era muito difícil. O Willy, sabe o que ele fazia, Valmir? Ele pegava, diária. Isso é importante que se diga, porque até hoje eu sinto que não é bem assim. Foi o maior exemplo que eu tive, porque eu via de um semi-profissionalismo, semi-amadorismo, onde você ia viajar, tinha diária, mas o comandante da equipe que levava o dinheiro, distribuía, agora vamos almoçar, tal, o cara pagava, ficava... O Willy, a primeira viagem, me assustou, porque era um deus, o Willy Gonze. Aí ele chega, vai para o Rio de Janeiro, digamos, a diária naquela época era R$100, olha, vamos ficar 3 dias, está aí R$300 para você, 300 para mim, ele pegava na mão dele, pegava no contador, e 300 para o Rafael Iatauro, que era o comentarista. E ia para o Rio, cada um, olha, como aonde quiser, de preferência juntos, mas se quiserem comer sanduíche com, se quiserem estrogonofe. Então isso foi sensacional, sabe, a forma que nem sempre se usa hoje. E faça o que você quiser, quer dizer, o respeito do profissional. Então, eu tenho assim, uma gratidão pelo Willy e pelo Jair, de tal forma, porque além deles serem muito inteligentes profissionalmente, eles foram humanos e passaram um profissionalismo diferente no rádio daqui. Agora, nesse episódio, por exemplo, se eu não tivesse esses elementos, eu não teria conseguido. Eu fui para São Paulo, tinha as condições e foi me passado essa possibilidade de ficar hospedado lá em São Paulo. Desculpe, eu estou aqui pulando uma data. Já não era independência, mas eu acho que foi Rádio Clube Paranaense. Colombo, acho que era. O Colombo, exatamente. Mas eu já vinha de uma escola onde eu exigia isso. Porque foi em 69. A independência fiquei até 66, quando eu saí para ir com o fundo de garantia para a Copa da Inglaterra. E em 69, então, pela independência, pela Colombo, eu fui em São Paulo, fui no Rio de Janeiro, estava maior fuzuê sobre a queda do Saldanha. A primeira pessoa que eu peguei foi o Pelé. Daí o Pelé falou para mim, eu tenho essa gravação. O Pelé disse para mim o seguinte: bom, eu já falei várias vezes sobre isso, tal, mas como você é do Paraná, está chegando agora, eu vou te dar essa entrevista. Fui num canto, fiz a entrevista com o Pelé. O Pelé disse assim: olha, eu pensei que o João Saldanha era meu amigo, ele me chamava, dizer que eu não tenho condição física, que eu estou ficando cego, isso é um absurdo, tal. Ouvi o Pelé. Daí fui ouvir o João Saldanha. O Saldanha disse: não, essa história foi inventada, isso vão saber mais tarde em livro, em alguma coisa, em documentário. E hoje você sabe que tem um livro do João Saldanha que se explica tudo isso, né? E depois eu acabei trabalhando com o Saldanha, que é um outro episódio da minha vida. E depois com o próprio Avelange, que o Avelange ficou numa saia justa, ele não sabia como tirar o Saldanha. Ele tinha dado a palavra para o Saldanha de que ele iria com o Saldanha até o final da Copa. Mas havia aquela pressão política e era a ditadura militar, houve a pressão sim do Jarbas Passaninho para que ele tirasse o João Saldanha, que era comunista e que não poderia ser campeão do mundo e levantar a taça e dar alguma declaração que prejudicasse o regime. Então, ele foi afastado por isso, só que nunca se disse isso, exceto o João Saldanha, pessoalmente para mim falou, e o complemento foi com o Zagallo, que acabava de assumir, contra a vontade de muita gente, tanto é que ele mudou totalmente o time e que por força política dos jogadores ele acabou consertando, colocando sim o Tostão e o Pelé juntos, quando ele nunca aceitava isso. Eu quero recuar um pouco, de 70 recuar até 1966, para que eu não esqueça. Como é que foi aquela de você ir para a Copa do Mundo em Londres, na Inglaterra, sem rádio, sem jornal, sem microfone, sem dinheiro? Só com fundo de garantia. Só com fundo de garantia. Sem dinheiro. E com a passagem só de ida. Você foi por conta, ao seu bel prazer, conta própria. Própria? Comprou a passagem de prestação. A prestação 10 vezes pela Alitalia, parada em Dakar, Roma e depois chegando de Londres. Aí, como é que faz? Fui eu e meu compadre, velho amigo falecido, Celso Toniolo, que foi um grande companheiro de rádio, um grande amigo e que eu tenho em consideração muito grande. Gilberto, você lembra,
a independência depois teve aquela fase política que começou a diminuir, você acha que havia saído até antes. Eu fiquei mais um pouco ainda com o Ivan Budola e quando não dava mais, pedi demissão, estava perto da Copa e me fascinava a Copa do Mundo, como me fascina até hoje. Eu comecei a me fascinar com a Copa do Mundo, com aquele episódio que eu falei da Copa de 54, da Hungria e tal. Eu disse, um dia eu vou numa Copa do Mundo. Da de 62 não deu para ir no Chile ainda e tal. Digo, essa 3 Nutri, que tinha uma campanha chamada 3 Nutri dos Fósforos Pinheiro, parece. Eu disse, essa 3 Nutri eu vou para o Brasil tricampeão. E comecei a mexer com os pauzinhos, disse, não, a saída da independência, com fundo de garantia junto aqui e tal, fui lá no Rio de Janeiro, comprei na Itália lá, uma tia minha que morava no Rio assinou a promissória, porque eu não tinha cadastro lá no Rio, e eu mandava a cada mês depois, né, da Copa, eu mandava, paguei 10 vezes aquela prestação só de ida, só prestação de ida. E fui com eu e o Toniolo. E fui com um determinado dinheiro, não foi 0, mas era muito pouco para uma Copa do Mundo. Bom, a gente chegamos em Londres meia-noite, imagine, 1966, aquela mudança brutal. Você, Mary Quant, mini saia, Beatles, tudo. Daqui para o Rio já era uma mudança assim incrível. Imagine de Curitiba para Londres. Eu nunca havia saído do país. Aí você chega em Londres, às vezes eu brinco comigo, digo, nós fomos os 2 primeiros hips a aparecer aqui em Curitiba, pelo menos. De repente eu estou no aeroporto de Londres, Heathrow, e chegando em Londres, meia-noite, e agora? Tinha um telefone, só tinha uma indicação lá, que é o telefone da BBC, do Mugiati, que era nosso amigo daqui, que trabalhava na BBC. Liguei para o Mugiati, me lembro até hoje, era COV, já me estranhava, porque aqui eram números, eram 4 algarismos, lá tinha 3 letras, COV e o número da BBC, que eu não posso me lembrar agora. Liguei e o Mugiati estava lá, porque era meia-noite, 1 hora mais ou menos, que 4 horas a menos era o horário que saía, aqui as transmissões que eu ouvia da BBC, mais ou menos 8 da noite. Aí o Mugiati disse, bom, tudo bem, se chegaram aí e tal, você tem hotel, né? Não tenho nada, Mugiati, não tenho nada, se me indicam um hotel. Mas tinha o lado do orgulho próprio também, sabe? Não era louco, foi uma daqueles devaneios assim, mas com orgulho próprio. Sem entrar na malandragem, ou naquele orgulho ferido, sempre não querendo pedir favor. Já que você tem uma indicação de algum hotel, você tem uma indicação? Não, já que eu quero ficar na tua casa, posso dormir aí na BBC? Não. Jati, você tem uma indicação? Não tem. Recomendo para vocês, senão vão conseguir hotel agora. Durmo no terminal de ônibus e amanhã é normal, tem ar-condicionado, muita gente fica para pegar. E de manhã a gente conversa, vamos ver e tal. Dormimos. De manhã um guarda batendo 6 da manhã, acordando todo mundo ali e tal, começamos a procurar. Aí eu tinha o endereço do hotel onde estavam todas as delegações, os delegados, aliás. Royal Garden Hotel. Era o maior hotel de Londres, que ficava a umas 4 quadras mais ou menos do terminal. Eu fui no Royal Garden e procurei o Luiz Murgel, que era o delegado da CBF para a Copa do Mundo. Liguei da portaria para o Luiz Murgel, me apresentei, eu sou homem de rádio e tal, estou aqui, está para a Copa do Mundo, cheguei, estou com dificuldade de hotel, é possível, eu consegui um apartamento nesse hotel? Ele disse, pode deixar que eu falo com o gerente. Daí ele falou com o gerente lá e conseguiu uma suíte no hotel. Aí veio o orgulho próprio, né? O pobre orgulhoso. Eu e o Toniolo estávamos assim, digamos, tinha no bolso, vamos supor, na época $300 era um dinheiro razoável. $300. O hotel custou, digamos, 150. A diária. Ficamos uma noite no Royal Garden, 1 hora hotel de Londres. Ali veio uma série de coisas. O orgulho, o falso orgulho, o pobre orgulhoso, sabe aquela, não tinha nada, ele dizia, não, obrigado, sai daqui, vou dormir mais um dia na rodovia, mas aquela, não, o cara ofereceu, se ele ofereceu, eu não posso dizer não, ele não estava pensando que eu estava com $300 no bolso, então tinha que enfrentar, paguei, e pagamos, né, e começamos a procurar, daí sim, pensão da Dona Maria, Casa do Brasil, albergues e tal, e fomos indo. Aí assistimos a primeira partida, que foi, aliás, assistimos a primeira partida no Wembley, que foi 0-0 de Uruguai e Inglaterra,
e perdemos com isso a estreia do Brasil, que ganhou da Bulgária de 2-0. Perdemos esse jogo. E assistimos as outras duas que o Brasil perdeu. Aí tomamos duas, de 3-1 da Hungria e de Portugal, e voltamos. Daí, sim, fomos à Embaixada do Brasil e conseguimos eu tinha uma passagem de volta, eu não tinha o trecho de Londres até o Rio. Eu tinha uma Rio-Lisboa e que eu inverti Lisboa-Rio. Faltava o trecho de Londres até Lisboa. A Embaixada do Brasil conseguiu um navio que nós fomos até Lisboa, e de Lisboa a gente voltou. Fomos os primeiros brasileiros a voltar. Eu me lembro até hoje que até o Ville... Cheguei no Nivaldo Brito, um sábado, o pessoal da tribuna entrevistando, os primeiros brasileiros que chegaram daqui, frustrados e duros, né? Daí eu cheguei no Rio de Janeiro, emprestei dinheiro da minha tia, inclusive, para vir de ônibus para Curitiba, e a gente assistiu a Copa do Mundo. Quer dizer, assistiu 2 partidas, mas via a Copa do Mundo. Aquilo foi um negócio, né? Eu digo, então, agora eu vou preparar para 70. Nesse intervalo de tempo, Gilberto, fui para a Rádio Clube Paranaense. Não sei se você estava lá, Serginho, acho que não, Valmir não, depois. A gente formou uma equipe muito boa na Clube, em 69. Em 69, a Colombo nos convidou, e o Ervin formou uma equipe incrível, com o Fuad Calil, com o Ney Costa, com o Marcos Esmanhoto, uma equipe muito, muito boa mesmo. E a Ayrton me convidou para ir para lá, o Ervin, eu disse, poxa, eu estou bem na Clube. Daí eu disse, olha, eu tenho um objetivo, uma Copa do Mundo, e oficialmente, eu quero ir pela rádio. Só saio da Clube se o Ervin, naquela empolgação, era umas 3 vezes o salário que eu ganhava na Clube. Ele disse, então vamos fazer um contrato. Fizemos um contrato, e um adendo desse contrato, que era o item mais forte que me levaria para Colombo, era que eu iria, a rádio me pagaria todos os custos para a Copa do Mundo 70, que era no ano seguinte. Tá. Aí assinei, fotógrafo, bateram, fizeram aquele oba-oba, eu vim, se amanhã a gente registra em cartório, devolvo a tua via, tudo bem. Passou um dia, uma semana, 5, um mês, poxa, como é que faz? E não vinha a minha via. Aí, quando completaram-se 2 meses, eu vi que era golpe mesmo. Disse, Ervin, aonde é que está? Ele sempre estava no cofre. Olha, eu extraviei o teu contrato. Quando ele falou isso, eu vi que estava falando com uma pessoa que não era séria, eu vi que estava falando com uma pessoa que deu o golpe, doloso, e que eu tinha entrado na maior fria do mundo. Não restou outra coisa senão sair. E fiz mais uma quase igual àquela da Inglaterra. Eu disse, agora eu tenho que ir. Daí falei com o Raul Maza, foi meu advogado, era um excelente advogado, era comentarista no tempo da independência comigo também, gostava muito do Maza, aliás, um belíssimo comentarista. Aí o Maza disse, entra com uma ação, você tem testemunhas, nós entramos com uma ação, vá para lá, traga os recibos e nós vamos cobrar na justiça isso. Aí eu fui para a Copa do Mundo de 70. Fui para a Copa do México, e também peguei lá foi o contrário, peguei a fase final, peguei na quarta-feira, quando o Brasil ganhou do Uruguai, de 3-1. Na quinta-feira eu estava indo pela Panam para o México, cheguei lá, encontrei Jorge Cury, Vili Gonzer, Valdir Amaral, todo mundo perto da Embaixada do Brasil, porque ali era um ponto de encontro para boletins e tal. Aí eu vi os caras, poxa, dá um jeito de entrada para você. Eu sei que consegui uma entrada para a decisão do 3º lugar, que foi Uruguai e Alemanha, um jogaço, 1-0 para a Alemanha, Overath, e depois o 4-1 do Brasil em cima da Itália no dia seguinte. Ali lavei a alma. Daí quando cheguei aqui, fui cobrar na justiça, cheguei atrasado. O Maza me cobra até hoje, cheguei atrasado no dia do depoimento lá da audiência e acabei perdendo a audiência porque eu não fui. Certo. Edson, você é o repórter que, pelo menos curitibano ou talvez brasileiro, que mais tenha feito cobertura de Olimpíada, ou não? Bom, brasileiro com certeza não, né? Mas daqui talvez. Eu fiz 5 Olimpíadas. As 5, essa não foi. Aí foi a outra fase, né? A fase do bad boy, a fase do hippie, a fase já havia passado.
Então, a minha fase assim, profissional nesse aspecto somou a um curso que eu fiz de educação física, de ter uma paixão pelo esporte como um todo, não só o futebol. Então eu fiz educação física mais para conhecer mais a fundo também os outros esportes, eram 44 cadeiras, convivi com grandes profissionais como o Carlinhos, que hoje está no São Paulo, como o Adolfo Mel, como o filho do Valmiro Robson, que foi um brilhante, aliás, estava começando, acho que quando eu saí. Enfim, vários profissionais. O Disseuzinho fez o vestibular comigo, não passou. Livir Culpe. Eu ainda dizia para o Dirceu, né, antes de ele falecer, Dirceu, ainda bem que você não passou, você estaria dando polichinelo lá quando você era jogador tricampeão do mundo, professorzinho de escola aí, né, não valia nada, né. Então isso me ajudou muito aí a Olimpíada. Então fui em 5, já com conhecimento teórico um pouquinho melhor. Eu me apaixonei por Olimpíada e 9 Copas do Mundo. Eu acho que em termos assim, aqui do Paraná, talvez tenha sido que tenha mais ido a Olimpíada e Copa do Mundo. Na fase final foi mais por jornal, né? Televisão é muito difícil, televisão aqui não tem como, né? Porque são redes, o máximo seria um repórter que fosse. A rádio, muito caro, embora o Hidalgo e o Lombardi tenham feito há algum tempo. Mesmo a Clube fez uma época, me parece o Ayrton até deu um depoimento aqui. Agora, essa fase, aliás, fui eu que implantei, junto à Gazeta do Povo, de criar um mecanismo que fosse bom para as 3 partes. No caso, para a empresa, Gazeta do Povo, para o anunciante e para mim. Então, quando eu cheguei para a Gazeta e mostrei a proposta de como se viabilizaria um grande jornal daqui cobrir Copa do Mundo, e a Gazeta era o grande jornal daqui, o Rogério e a Ana Amélia na época adoraram o projeto. A gente viabilizou em 92 na Olimpíada de Barcelona, onde eu estava também na Rádio Educativa, fiz um trabalho de lá junto com o jornal, foi muito bom. Pela primeira vez usei celular, foi em 92, entrava na Vila Olímpica, dentro da Vila Olímpica, eu fiz um contato com o pessoal do Comitê Olímpico Brasileiro e tive 3 entradas na Vila Olímpica, porque você pode ir todo dia na Vila Olímpica, mas fica cerceado a entrar nos aposentos, no refeitório, você fica fora, os atletas vêm ali. E eu consegui 3 vezes ir dentro, então tive entrevistas assim ao vivo com o Oscar, com o Sotomayor, com o pessoal do Dream Team americano que ia fazer visita, porque eles estavam no hotel, foi a única delegação que ficou em hotel. Eu fazia para a Rádio Educativa, ao vivo. Você, Sérgio, não sei se você estava lá, mas acho que sim, você e o Silvio. Eu fazia ao vivo às 8 horas da manhã aqui, que era meio-dia lá, a hora do almoço, todo mundo lagarteando. Então ali começou o meu trabalho com o jornal para a Olimpíada de Copa do Mundo. Edson, mudando um pouco o rumo dessa prosa, você é um camarada muito politizado, né? E sempre foi mais do lado da esquerda do que do centro ou da direita. Você tem algum arrependimento, ou tem alguma frustração da esquerda, ou você acha que com os últimos acontecimentos, principalmente, né, falando do lado financeiro, né, que é acontecido com os Estados Unidos, há uma certeza do que muita gente que pensava diferente do que os americanos estava certo? É profunda essa, né? E foge um pouquinho, não foge do esporte. Aliás, Valmir, foi bem colocado, tem tudo a ver com o esporte, sim. Só que, assim, seria muito longo, é difícil o poder da síntese. Vou tentar, tempo de televisão, né, Gilberto? Que você tinha que dizer, tem 3 minutos. Bom, eu sempre fui ao contrário. A cinta da minha calça está do lado ao contrário, os botões da minha camisa são do lado ao contrário. A primeira vez que fui dirigir, peguei uma Kombi e fui do lado contrário. Eu era para ser sinistro, eu acabei sendo destro e hoje tenho dificuldade por ir com a esquerda. Então é uma coisa que parece. E politicamente é uma coisa assim que eu nunca tive, eu não entendia nada de direita e esquerda quando era jovem, quando comunista comia criancinha, sempre tinha aquele papo e tinha uns
senhor que era chamado de comunista perto da minha casa quando eu era pequeno, assustava e tal. Mas, como eu disse, eu sempre procurava ver o outro lado. Então, o negócio não era que estão sendo esquerda, direita, contra, por favor. Pô, você tem que descobrir o outro lado. Eu vou ter que contar um episódio bem rapidinho, porque isso envolve rádio também. Quando eu estava na Independência, a Independência foi uma rádio que foi caçada, foi tirado o cristal do ar em função disso. Foi problema político, a última hora ficava embaixo da Rádio Independência e todo o departamento jornalístico da Rádio Independência era feito pelo pessoal da última hora, que foi apedrejada ali no 5º andar, onde a gente ficava fazendo esporte, os boletins do esporte dali. No edifício Asa. Então, eu comecei a ter essas noções políticas mais ou menos nessa época, nos anos 60, mais ou menos, que eu comecei a politizar. Mas daí, eu tinha uma coisa assim comigo, quer dizer, poxa, mas eu tenho que ver o outro lado. Eu tinha curiosidade de saber o que é o comunismo, o que é o outro lado da medalha, para saber, para depois pôr na balança e julgar. Só sabia o lado americano, você só respirava uma cultura. Então você tem que ver a outra e depois pelo menos ter a possibilidade de avaliar. Certo? Senão você é induzido. Então eu tinha sempre na minha vida, foi assim, tenho que ver o outro lado, seja na religião, seja em qualquer aspecto, eu tenho que ver os dois lados para mim, eu, pessoalmente, sem nenhuma influência, tirar minha conclusão. Então, politicamente, Valmir, eu comecei a estudar russo, eu estudei russo acho que um ano e meio mais ou menos na universidade, porque o meu objetivo era estudar na Patrício Lumumba, em Moscou, física nuclear, veja só a pretensão, física nuclear na Patrício Lumumba, que era uma universidade livre, você não pagava, você apenas tinha que trabalhar nas férias e nas folgas para pagar os estudos e tinha que ter 2 anos de russo, eram 5 anos de física nuclear e 2 anos de língua russa. Eu tive que aprender língua russa aqui para evitar os 2 anos lá, só que cortaram aqui com a ditadura quando veio o golpe militar. Com isso, me derrubou a possibilidade de ir para lá e daí estava envolvido com outros problemas aqui, não podia ir. Acabei não indo, mas tinha esse lado assim de esquerda que eu gostava como curiosidade. Cuba, me envolvi muito com a Revolução Cubana, Che, eu tive que conseguir agora, e aí é que o rádio é maravilhoso. O rádio não tem fronteira, o rádio te abre, o rádio não é uma arma. O rádio é como o judô, é um caminho suave, mas que te defende, porque através do teu microfone, através do teu gravadorzinho, que eu era um Hellis repórter, eu tinha como enfrentar o Ney Braga, ou ir na casa do professor Rosário Mansugueiros, que era meu professor de português, que tinha livros de português, e entrevistar o mestre, o Bento Mussurunga, que eu tenho entrevista até hoje, como eu tinha de ir ouvir um Fidel Castro, se fosse o caso, um Che Guevara. Certo? Então, o rádio foi fantástico, daí foi me crescendo, eu vi que a coisa não tinha mais tamanho, que abriu uma porta, um sandeiro luminoso, um caminho luminoso, para mim o rádio, que não tinha fronteiras mais para o que eu quisesse. Claro que eu estava ligado ao futebol, mais ligado ao futebol, mas passei a fazer, fiz policial, fiz programa de animação, fiz show de horóscopo e tal. Mas daí eu entrei nesse lado político, tive que interromper a saída lá, e fui em 69 para os Estados Unidos, com um grupo de jovenzinhos, eu não era tão jovem assim, eu e o Toniolo, acabamos desistindo desse grupo, que ficaria em casa de pessoas, eu ficaria na casa de um senador americano, era para aperfeiçoar o inglês, naquela época eu falava inglês bem melhor que eu falo hoje, que eu não sei nada. Mas naquela época eu falava razoável. E deixei de ficar na casa desse senador para ficar em Miami, para fazer um estágio, tentar trabalhar no Miami Herald e na Voz da América. Aí fui freelancer na Voz da América, e um dia a Voz da América mandou que eu fosse entrevistar os cubanos que estavam vindos depois de 3 anos de prisão, de isolamento, aqueles que eram contra o regime, isso foi em 69, ouvi-los, porque eram médicos, eram engenheiros, que o Fidel Castro tinha mandado para cortar cana e tal, eles vinham só com a roupa do corpo, criança, e eu fui no aeroporto, lá entrevistei o pessoal, todo mundo claro, Cuba é um desastre, porque o Fidel era médico, 5 anos, hoje está cortando cana, olha minha mão, eu era não sei o que e tal.
Aquilo foi importantíssimo, aquela entrevista comigo. Daí eu cheguei e levei no estúdio da Voz da América D, que era uma sucursal, né, de Miami, e opinei, né? A gravação foi feita com aquele pessoal e dei a minha opinião. Totalmente contrária ao que eles falaram. Digo, poxa, eles são absolutamente suspeitos, porque eles estão saindo. Não precisa dizer que o freelancer tinha ido para o espaço. Então ali começou. Realmente, aquele Estados Unidos da época era extremista. Você chegava, batiam de frente, não tinha aquele negócio. Era mais ou menos como aqui, o regime militar. Poxa, eu tinha levado um livro do Che Guevara, que era o Diário do Che, que aqueles vendiam escondido em banca de jornal, que era só em espanhol. Me confiscaram esse livro lá em Miami. Entende? Então eu comecei a ver os Estados Unidos, que é bem diferente de hoje, com o Obama, só para fechar aquilo que eu acho que hoje está no caminho certo. Edson, dentro do que o Valmir falou, eu conheci poucas pessoas tão entusiastas por Fidel Castro quanto você. Poucas pessoas. Você logo foi a Cuba, nós conversamos uma ocasião, e você ficou encantado com o governo, com a educação, com a saúde, com o sistema cubano, inclusive explicando o porquê das más condições de vida do povo cubano. E você se mostrou a mim um admirador do Fidel Castro. Você pensa a mesma coisa hoje de Fidel Castro? Eu penso do regime cubano como um regime assim extraordinariamente humano, e mais que Fidel Castro, do Che Guevara. O Che, eu tive até a felicidade de estar na Copa América em 97 pela Gazeta do Povo e estar lá quando os legistas cubanos descobriram o corpo dele, e a gente fez uma matéria muito especial com os legistas cubanos. E eu levantei toda a história do Che, eu diria não tanto do Fidel, mas eu tenho uma admiração sim pelo que ele fez, e ele foi o comandante daquela revolução. Mas, Gilberto, o que mais me chamou a atenção, e eu fui 3 vezes a Cuba, nos Jogos Pan-Americanos em Cuba foi fantástico, porque tive contato com muita gente, com Hélio Constantin, que era o editor-chefe do jornal O Grama. E o Hélio me contou toda a história da Revolução, porque ele foi o jornalista convidado pelo Fidel antes da Revolução, quando eles ganharam. O Fidel disse para ele e ele passou para mim. Já morreu o Hélio Constantin, na época que eu fui lá ele já estava com uma certa idade. O Hélio Constantin disse, olha, Edson, o Fidel reuniu médicos, professores de educação física, jornalistas de esporte, sanitaristas, e disse, olha, só tem uma chance dessa revolução dar certo, a gente continuar, se o povo for sadio. Então, tudo que eu tiver de dinheiro, que nós pudermos gerar de dinheiro, vai ser dado à saúde, que é fundamental. Mas antes que vá para a saúde, antes que vá para os hospitais, que o povo tenha saúde. Então, esse médico de saúde, quando a criança está grávida, quando a mulher está grávida, a criança já passa a ser tratada oficialmente pelo médico. A mulher não pode beber, a mulher não pode fumar, a mãe... Enfim, foi uma coisa que me fascinou. E muita educação física, muito esporte, e Cuba explodiu realmente nisso. Ele pegou os melhores professores, fez todos... Então, saúde e educação são 2 coisas básicas que todos os políticos fazem quando vão anunciar uma eleição e não cumprem. Quer dizer, essas 2 coisas básicas Cuba fez. Cuba está certo em tudo? Claro que não. Tem 1000 coisas erradas. Mas o que está certo no mundo? Agora, existe miséria? Não existe. Existe pobreza. Você entra na casa de um médico, você vê uma geladeira vazia, foto do Che Guevara, um Fordão 52, um povo pobre, mas um povo digno. Então a dignidade existe. Então, claro, liberdade de imprensa, outras coisas são discutíveis. Agora, Gilberto, o respeito que eu tenho pelo Che Guevara, que para mim é o ícone, é uma coisa extraordinária. O médico dá a sua vida para sair em busca de um caminho que não estava dentro da vida dele escrito, que era de médico, que abandona tudo isso em função de uma causa. Isso você vê exemplos de grandes homens como Gandhi, como o Martin Luther King, as pessoas que deram a vida, o próprio Jesus Cristo. Então não posso, eu acho que todo esse pessoal é de esquerda, porque se ser social, você ter o lado social como prioritário é ser esquerda, eu sou esquerda. Uma pergunta rápida para você responder rapidamente. Você não é formado em jornalismo? Não. Você é formado em educação física?
Sim. A maioria de nós aqui no Cine Gilberto também não, formado em jornalismo. Como é que você explica que um homem não formado em jornalismo tenha esse cabedal de conhecimentos, de tantas viagens, conhecimento político, conhecimento de música popular, e que forma hoje o cidadão Edson Luiz, a quem eu admiro e respeito e tenho a honra de ter como amigo? Como se explica isso quando se exige, de repente, hoje no meio da comunicação social, o diploma de jornalismo? Bom, o diploma é uma coisa assim que eu respeito também. E eu vejo grandes profissionais que vieram da escola, da escola de jornalismo. Mas não basta, como muitos médicos que têm diploma e às vezes tem enfermeiras melhores. Então, no jornalismo, eu acho, o Serginho, que a oportunidade que você tem, aí vem do ser humano, independe. Então, se perguntar, o Roberto Marinho é jornalista? Não era formado em jornalismo. O Carlos Heitor Coni é jornalista? Não é formado em jornalismo. Poxa, vai dizer, não, o Coni não pode escrever? Então é um absurdo, né? É um absurdo. Então a escola, ela está tentando regulamentar, eu acho muito correto. Claro, eu sou registrado, como eu acredito que todos nós somos, oficialmente nós podemos exercer a função de jornalista, porque houve na época uma brecha onde você, pelo tempo de serviço que tinha, registrava a sua carteira, tem a mesma validade, Mas você perguntou como é que você chegou. E isso é próprio do ser humano. Acho que, feliz ou infelizmente, do Odenir Silveira que me abriu as portas. Eu fui, abriu. Sabe aquela do Leonardo Boff, da galinha e da águia? Sim. É aquilo. Poxa, nós sempre fomos, nós humildes, sempre fomos as galinhas. Poxa, mas será que nós éramos galinhas? Se eu fosse uma águia criada dentro de um galinheiro, eu jamais voaria. Então, eu pus na cabeça que eu não era galinha, que eu era águia. Então, acho que muitos de nós fizeram assim, e todos vocês três que estão aqui fizeram também. Porque a gente saiu a gente deu um pulo mais alto do que poderia ter ficado. Como está chegando ao fim, uma pergunta rápida, porque a resposta também, né? Um atleta, um jogador de Copa do Mundo que você viu jogar, um técnico e um atleta olímpico. Pelé, lógico. Atleta olímpico, poxa, aí... Magic Johnson, não, Jordan. E um técnico de futebol que realmente entende, Tim, Elba de Padua Lima. Então, agora eu pergunto um grande compositor, que você, Chico Buarque. Talento, isso eu sabia, eu já sabia que você ia responder, Chico Buarque, que um grande mérito do Edson Luiz, um dos mais brilhantes redatores. Eu quero esquecer que o colega radialista, o homem de televisão, Edson Luiz. Eu quero falar do jornalista, do texto de Edson Luiz, que você colocou muita poesia, desde Cecília Meirelles, e poesia do Vinícius de Moraes, do Tom, do Chico, nas suas crônicas esportivas. Isso foi uma coisa proposital? Você, enquanto cobriu o futebol, você ficava ouvindo música e sabia da vida deles para poder acrescentar letra de música nas suas crônicas? Não, era no momento. Eu me lembro, por exemplo, na última Copa que eu cobri, estava indo para o estádio para cobrir Brasil e Alemanha, o pessoal cantando Aquarela do Brasil, fiz em cima disso, que a música mais popular brasileira do mundo era Aquarela do Brasil. Aí vem, isso vem. Suas considerações finais, Edson. Bom, 2 minutos para fazer. Olha, eu não queria ser ingrato com ninguém, então eu queria sim fazer, como o Vinícius de Moraes disse naquela música fantástica que é a Bênção. A Bênção Noel, a Bênção Senhor, a Bênção Cartola, a Bênção... Aliás, Ismael Silva, principalmente Geraldo Pereira, que para mim foi um grande compositor, eu queria fazer a minha bênção, pedir a minha bênção a Odenir Silveira, que me abriu as portas no Esporte Amador, na revista Amadorista da Rádio Marumbi, no Willy Gonzer, a bênção Willy Gonzer, a bênção Jair de Brito, a bênção Reinaldo Cunha, a bênção Júlio Silva, meu irmão, a bênção Aloara Ribeiro, a bênção Ivan Blau, a bênção Mebade Ferrante, ex-presidente curitibano e ex-radialista, pessoa maravilhosa, a bênção Antônio Léo, da TV Manchete, a bênção João Saldanha, só retificando, técnico João Saldanha, e não
e não o Tim. Tim em segundo lugar. E a bênção Luiz Renato Ribas, do Cine Vídeo, que olha, está dando essa oportunidade para tanta gente que conta a sua história, como eu participei aqui, também ouvindo gente como J. Pedro, e sabendo de Gilberto Fontoura, de Cordeiro, de você, Sérgio, de você, Valmiro. Obrigado a todos.